É que dominam a sua vida. Se nós ficarmos, direi, mês após mês, ano após ano, sempre pensando naqueles pensamentos e eles não dão fruto, então não vale a pena ficar dominados por esses pensamentos, não é? Porque muitas vezes os problemas que surgem, o problema que surge não é uma paragem, mas é uma diretriz. Alto aí, estás mal. Para nós mudarmos situações, não é? Então, Pai, nós pedimos, Senhor, sabedoria em nome de Jesus, Pai, para as nossas vidas, porque esses dias são difíceis, esses dias são dias maus. Senhor, nós oramos, ó Deus, para que nesses dias maus nós possamos andar na Tua sabedoria, na Tua revelação, Pai, aplicar a Tua palavra como ela deve ser aplicada em nossas vidas e vermos que Tu és bom, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos sabemos que existem coisas na vida que não são para mudar, mas existem outras coisas na vida que precisam ser mudadas, ou não? Amém? E nós temos que saber a diferença dessas duas coisas. Então, nunca devemos mudar certas coisas e não devemos mesmo mudar porque é assim que o Senhor quer, não é? Mas se nós teimosamente insistirmos em querer mudar aquilo que o Senhor está nos a dizer, não, é assim, nós vamos sofrer as consequências, a vida não nos vai correr. O Senhor sabe, por isso Ele nos deu a Sua palavra. Eu tenho aqui um exemplo para dar aos irmãos. Não é um exemplo assim, desculpa o termo, é um exemplo patatá. Assim, não é muito sábio, mas é um exemplo. É assim, um homem estava muito zangado com Deus, cansado de ter de trabalhar todos os dias, logo de manhã no frio, enquanto que a sua esposa ficava em casa no quentinho, e isso mexia com ele, ela achava que isso era injusto, e por isso o homem queria muito que a sua esposa visse e sentisse o enorme esforço que ele fazia, e todos os dias para ir para o trabalho, e o trabalho dele era árduo. Assim esse homem, querendo mudar as coisas que não devia mudar, ele orou a Deus, dizendo assim, é um exemplo que estou a dar, irmãos. Ele disse, Senhor, amado Senhor, todos os dias eu tenho que me levantar muito cedo nesse frio, tenho que ir trabalhar, o meu trabalho é um trabalho árduo, durante 8 horas, enquanto que a minha esposa fica no bem bom em casa, e por isso, Senhor, eu quero que ela veja, que ela sinta o que eu sofro, aquilo que eu passo todos os dias de manhã, principalmente ao levantar-me, e por isso, Senhor, por favor, troca o meu corpo com o dela. Um dia, troca o meu corpo com o dela. Muito bem. Na sua infinita sabedoria, o Senhor fez isso. Atendeu o pedido do homem. E assim, na manhã seguinte, o homem acordou a mulher. Bem, levantou-se, preparou o pequeno almoço, acordou as crianças, preparou as roupas, deu-lhes o pequeno almoço, preparou as suas sanduíches para comerem na escola, levou-as de carro para a escola, chegou à casa, pôs a roupa a lavar, foi fazer compras no mercado, pagou com as contas da água e da luz e voltou para casa. Em casa ela limpou a caixa da areia do gato, não é? Deu comida ao cão, e por aquela altura já era 1 da tarde, então ela foi a correr a fazer as camas, aspirar e limpar a casa, limpou o chão da cozinha, saiu a correr para o carro para ir apanhar os filhos na escola, de regresso a casa teve uma discussão com os filhos, preparou-os o almoço, comeram e depois mandou-os fazer os trabalhos de casa, lavou a louça, limpou a cozinha, montou a prancha para passar a ferro, enquanto passava a ferro viu um pouco de televisão. Às 4:30 da tarde ela começou a descascar batatas, a lavar a hortaliça para fazer salada para o jantar, preparou costeletas de porco, limpou a cozinha, pôs a mesa para o jantar, foi apanhar a roupa que estava a secar, arrumou a roupa, deu o jantar às crianças, pô-las na cama. Às 9:30 chega lá o rabugento e ainda teve que aturá-lo.
Então, na manhã seguinte, esse homem, agora no corpo de mulher, posto de joelhos, disse: Senhor, eu não estava a compreender, eu não compreendi mesmo, Senhor, a estupidez em que eu me estava a meter quando eu te pedi para me trocares com a minha mulher. Eu não entendi, Senhor. Te peço, por favor, Senhor, troca-me de novo, eu quero ser o homem que sou, Senhor. Porque esse homem, há mais da história, mas vamos ficar por aqui que é melhor. Esse homem reconheceu que realmente a esposa tinha também as suas funções, os seus trabalhos, ele não ficava lá no bem bom, quentinho. Muitas vezes nós vemos as coisas à nossa maneira e julgamos as coisas porque nós estamos a ver mal, não é? É como diz, aquelas aparências iludem, não é? É como aquele homem que ia passar na rua, num prédio de 20 andares, olhou lá para cima, um dos andares lá em cima, pareceu que viu um homem com uma faca e uma mulher à frente dele, parece que a mulher ia espetá-lo com uma faca, não é? E ele foi pedir socorro, começou a gritar e disseram: não, homem, aquele homem é um pintor, está a pintar a mulher no quadro. Às vezes não é aquilo que nós vemos que é a verdade. E nós temos que saber a diferença, não é? Temos que saber como mudar. E nós temos que estar ligados ao Senhor para entender isso. E bendito seja o nome do Senhor. Há coisas que nós queremos muito que mudem, mas não devem ser mudadas. Amém? Devemos continuar. Certamente que a mulher também tinha o seu trabalho em casa, o homem tinha o seu trabalho lá no trabalho, e cada um cumpria com os seus deveres, não é? Então, há pessoas que fazem resoluções do ano novo e querem ver as coisas diferentes. Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou não sei o quê, esse ano, passado uns dias já não fazem nada daquilo, já se esqueceram até daquilo que eles diziam. E então, há pessoas que deixam de comer certas coisas, irmãos. Há pessoas que, outras decidem, eu vou, por exemplo, ao ginásio. Eu não sei o que, tenho que perder uns quilos, tenho que ir ao ginásio. Outros decidem orar, jejuar mais, estar mais com o Senhor, ler mais a palavra, né? Mas passado pouco tempo, aquilo passa-lhes. Por quê? Porque essas intenções não vêm daqui, do coração. Vêm daqui, não é? E então eles voltam à velha maneira de operar na vida, como eles têm vindo a operar. Então, se há coisas na minha vida, se eu estou a pensar de certa forma na minha vida, a querer melhorar a minha vida, e passado o tempo as coisas não dão resultado, é sinal que eu não devo mais seguir naquele caminho. Tem que mudar ou não? Tem que buscar sabedoria a Deus, para que possa, na verdade, prosperar. Porque Deus quer que a gente prospere. E eu tenho que mudar esse hábito, eu tenho que mudar isto. E só simplesmente por falar, porque a intenção não está lá, na verdade. Não é? Então, como é que nós nos podemos fortalecer e levar as nossas boas decisões a bom porto, para que, na verdade, possa haver transformação na nossa maneira de pensar, mudança de qualidade de vida? Como é que eu posso fazer isso? Pela palavra de Deus, mas também jejuando. Jejuando. Agora, quando Jesus diz lá sobre o jejum e a oração, que essa casta não sai senão com jejum e oração, irmãos. Ele não está a referir aos demónios que não queriam sair. Ele diz: por que os apóstolos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demónios? O que Jesus disse? Por causa da vossa incredulidade. Então, a casta desse tipo de incredulidade só sai com jejum e oração. Os demónios saem em nome de Jesus. Amém? E então nós temos que jejuar. E quando você decide jejuar, eu vou jejuar. Pronto, amanhã é para o meu dia, vou jejuar. Começam logo a vir chega um pequeno almoço, umas torradinhas, um cafezinho quente, maravilha, agora não posso, estou aqui com água.
Começa logo a pensar em Burger King, McDonald's, não é? Pizza Hut, francesinhas, outras gastronomias, outros pratos. Começa a ter muita fome. Eu, quando jejuo, não sei porquê, mas sempre quando eu jejuo é quando os pratos me cheiram melhor, não é? Quando a comida está na panela, a cozinheira é quando cheira melhor. Ah, não, rabachar, rabaçanda, aleluia. Como que anda cá, não é? E nós temos que ficar firmes, irmãos. E depois, passado uns dias, começa a vir as tais dores de cabeça, a desintoxicação, né? Dores de cabeça tremendas. Eu, na minha experiência, eu sei que até o 15º dia de jejum, quando eu falo de jejum é só água, até o 15º dia é dores de cabeça, dores de cabeça. O corpo está-se a desintoxicar. Mas depois disso, parece aquele avião que atravessou uma confusão de nuvens, não é? Ao levantar, e agora entra lá no alto, nas alturas, na serenidade. Não há nuvens, não há nada, é tudo sereno, tudo calmo. Aí no jejum também, no espírito, nós sentimos, passados esses 15 dias, irmãos, podem vir cá com cheiros de comida, podem vir com coisas, não vou lá, não preciso. Amém? E ficamos assim, e vamos andando assim até o Senhor Deus chega, não é? Já está bom. Já notas diferença? Noto, Pai. Então pronto. Glória a Deus. Mas nós temos que pôr a nossa carne em baixo. Nós temos que aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos que pôr em prática a palavra de Deus em nossas vidas. A maior parte dos crentes, quando ouvem a palavra jejuar, vê lá, isto não é comigo, né? Talvez uma refeiçãozita, e uma refeiçãozita num dia, isso já não é fácil, não é? Agora 25 dias, 30 dias, não é? Então, a palavra jejuar mexe com muita gente, mexe com as pessoas, porque geralmente quando as pessoas ouvem falar em jejuar, de imediato parece que os seus corpos já têm uma reação, né? Imediata. Não, passar fome, não comer, que horrível, má ideia. Não, tu não aguentas, pá. Nem penso nisso, pá. O corpo começa logo ao contrário. Mas, além do jejum, de nós não comermos, jejuar comida, há outros tipos de jejuns. Há muitos mais, mas eu só vou falar de mais um. É o jejuar do pensamento errado. Se eu já estou a pensar há tanto tempo dessa forma e ajo de acordo com esses pensamentos, eu não chego a bom porto, eu não consigo mudar a minha vida, quer dizer que eu não devo continuar a pensar como estou a pensar. E tenho que fazer um jejum desse pensamento, ou não? Senhor, mostra-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, da Tua palavra. Vou à palavra de Deus, eu leio a palavra, eu busco na palavra, passo tempo de qualidade com o Senhor. Mostra como é que eu posso mudar. Para que Ele nos possa dar uma outra direção, nós possamos receber uma outra direção. E esse jejum do pensamento errado é tremendo quando nós suportamos 40 dias a jejuar esse pensamento errado e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Vou aplicar em nome de Jesus, vou fazer o que não fazia antes, aquilo que eu devo fazer, aquilo que o Senhor está-me a dizer, aquilo que a palavra diz, é isso que eu vou fazer. Não, e a mente diz, não, mas nós temos que sermos transformados para quê? Para a mudança da transformação da mente, não é? Os pensamentos, é a palavra de Deus primeiro e não os meus valores, não aquilo que eu quero. Há uma expressão em inglês que diz garbage in, garbage out. Ou seja, o input, aquilo que você põe, o lixo que você põe na sua mente, é o lixo que vai sair. Não é? É mais ou menos assim do inglês. Então, põe a palavra de Deus na sua mente e começa a pensar a palavra de Deus. Nós, desde pequenos, que nos meteram muitas coisas na cabeça, nós fomos programados com ideias erradas, muita coisa errada, muita coisa boa, certo? Mas muita coisa errada e nós temos tendência, por causa da carnalidade, etc., a fluir para aqueles lados da carne. Parece que é mais fácil fluir, não é? Mas não.
nós temos que aplicar a palavra, temos que nos disciplinar nessa situação, Senhor. O que é que tu farias? Amém? E ouvir o que o Senhor tem para dizer. Eu não vou pensar mais naquilo que agrada a minha carne, Senhor, porque eu tenho que mudar a situação, porque a situação da minha vida não está bem. Eu tenho que mudar. Começa comigo a mudança, não começa com A, nem com B, nem começa comigo a mudança, né? Eu é que tenho que mudar. Porque eu não consigo realizar, porque eu não sou capaz, porque mil e uma desculpa para isso, mil e uma desculpa para aquilo. Senhor, não, eu tenho que começar a meditar na palavra de Deus, naquilo que ela diz, começando por Filipenses 4,13. O que é que diz Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso jejuar pensamento errado. Eu posso jejuar ideias erradas. Eu posso jejuar isso. E eu posso buscar do Senhor a sua palavra, aquilo que eu devo aplicar na minha vida. Não é? Como Ele diz na sua palavra, que Ele nos promete. Porque, estou a dizer tudo isso, irmãos, porque eu tenho que me disciplinar. Não é fácil, no princípio não é fácil. Mas nós temos que nos disciplinar para podermos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Não é? Para eu melhorar o meu exterior, a minha qualidade de vida no exterior, eu tenho que mudar o que vai no meu interior, no meu coração. É do coração que saem as saídas da vida, né? Acima de tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Então, colocando a palavra de Deus no seu coração, você está a guardar o seu coração. Mas se você não coloca a palavra de Deus no seu coração, você não está a guardar nada. Então, tem que sair palavra de Deus, tem que sair coisas que estejam em concordância com Ele. Amém? Para que as coisas possam dar certo. E não necessariamente vão dar certo a primeira, mas nós não desistimos. Nós continuamos firmes naquilo que o Senhor nos prometeu. Porque Jesus diz o seguinte, em Mateus 6:21. Mateus 6:21, a palavra do Senhor diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o meu tesouro é não fazer nada, é não sei o quê, o meu coração está nisso. Não, eu tenho que mudar esse tesouro. E onde é que está o tesouro? No coração. Eu tenho que mudar aqui, não é? Para mudar as coisas aqui por fora, no meu exterior. Por exemplo, podemos pegar num porco, dar banho ao porco, esfregar bem com uma escova forte, com bom sabão, com bom cheiro, esfregá-lo muito bem esfregadinho lá numa banheira, depois secá-lo e passar uma escova pelo pelo e perfumá-lo e pôr um laço à volta do pescoço, um laço vermelho à volta do pescoço, e ele está bem cheiroso. Mas sabe uma coisa? Assim que ele vê lama, ele vai se deitar no lamaçal de novo. Ele foi mudado no exterior, mas o interior continua porco. Ou não é? É isso, e nós temos que mudar dentro de nós. Então, assim também, nós podemos agarrar-nos a leis e regras da Bíblia. A Bíblia assim, a Bíblia assado, a Bíblia frita, a Bíblia cozida. Eu posso pegar nessas regras, a maneira de uma forma assim, é do exterior, porém não vou mudar nada na minha vida, porque eu não estou a mudar o meu interior com aquilo. Eu estou a ver se vai dar resultado. Não é? Eu vou fazer assim para ver se está certo. Não. Aceita que tens de mudar o interior, o tesouro do teu coração. Sabe o que é que Jesus fez assim umas observações aos fariseus, aos religiosos da época que o perseguiam? Jesus diz lá em Mateus 23, 25 a 28. Jesus diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Ele não tinha papas na língua. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis todos repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, fariseu cego. Limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Limpa o interior. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, lá no cemitério, aqueles túmulos, aquelas sepulturas,
com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas o vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. E onde é que nós temos que mudar? O nosso interior. Amém? O nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou ninguém para apontar o dedo, seja quem for. Eu também tenho as minhas imperfeições. Mas estou aqui para dizer que deve ser, eu já me imaginei, deve ser extremamente desagradável nós ouvirmos Jesus falar conosco assim. Ai de ti! E quantas vezes é que ele diz isso e as pessoas nem sequer o ouvem? Porque estão noutra. E a religião é isso, é farisaica. Enfim, a religião ensina mudança no exterior apenas, nada do interior, não muda nada. Se não muda no interior, não muda no exterior. Aliás, eu tenho uma pregação, os irmãos certamente fizemos um estudo daquele homem que tinha uma casa e alguém deu um milionário deu-lhe uma casa, um amigo, deu-lhe uma casa, carro novo, deu-lhe um monte de dinheiro, ele comprou casa, comprou carro, com piscina, com não sei o que mais, mas ele não tinha, o tesouro do seu coração não tinha mudado, ele pensou com aquelas coisas todas, eu agora assim é que vou viver. Passado algum tempo, a casa estava como a outra casa anteriormente, a cair aos bocados. A piscina já não era piscina, era uma coisa do lixo, latas e coisas lá dentro da piscina e terras e coisas. O carro já fazia de capoeira de galinha, não é? E por quê? Porque ele não mudou o tesouro do seu coração. Nós temos que mudar o tesouro do nosso coração. Temos que colocar a palavra de Deus dentro de nós. E não apenas seguir leis e regras exteriormente da palavra de Deus. Assim, amados, na sociedade, as pessoas querem que tudo pareça perfeito, não é? Como diz Jesus aqui, no exterior. Né? Tudo é perfeito. É só simpatia, é só moralidade, é só boa educação, saber estar com as pessoas, né? Os pais querem que os filhos se comportem bem à frente de outros pais e dos filhos desses pais, não é? Que sejam melhores. Enfim, o pastor quer que a sua equipe se porte dignamente perante outras igrejas, perante crentes de outras igrejas, para não sei o que mais, não é? E queremos todas essas coisas no exterior. Amém, aleluia. A igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo é mudar o interior. Oh, Deus, não é? E é mudar o interior para mostrar, brilharmos a sua luz, para sermos genuínos, verdadeiros, aquilo que nós fazemos e que dizemos. A palavra de Deus em nós. Porque as pessoas acreditam que se tão somente conseguirem passar a mensagem para outras pessoas, que elas são pessoas simpáticas, são pessoas com boa educação, não é? Elas conseguem criar nas outras pessoas um impacto que elas desejam, que elas ficam a pensar bem delas. Não, mas eu prefiro que eles pensam, que eu veja que eu mesmo, eu mudei, o meu fruto é outro, amém? O meu fruto é Jesus, o meu fruto é o amor, é o perdão, é o carinho, é a autoridade, é o poder que o Senhor me deu. Eu sou do Senhor, eu vou viver para o Senhor. Aleluia. E isso é apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. São como que aroma suave para as narinas de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. A verdade é que, como disse Jesus, nós devemos permanecer em nossas vidas em boas obras. Esforçar-nos. Hoje fazemos só uma. Vamos tentar fazer uma. Amanhã não faz nenhuma. Depois vamos fazer mais umas boas obras. Vamos tentando fazer mais e mais boas obras. E assim a mudança vai tomando lugar no nosso interior. Amém? E as tantas começamos a entrar assim num outro ritmo, numa outra velocidade, em franco progresso. Quantos de nós aqui não gostamos de ver pessoas a quem nós ajudamos a serem felizes?
Não é? Irmãos, há coisas para mim que salário não paga. Não há salário que pague. Não há salário que pague. A alegria que muitas vezes a gente sente quando vemos que fomos úteis para outras pessoas. Não é? Então nós temos de fazer isso. Nós temos de mostrar Jesus, brilhar a luz, como nós temos falado até aqui. Então, o Senhor diz lá, na sua palavra, em Provérbios 23, 7, não sei conforme essa tradução, as traduções não são exatamente iguais, mas... Não, põe outra tradução, essa mesmo que... Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aí eu sou um fracassado, não é? Aí eu não sei o quê. E ele te diz, come e bebe, vem, anda, vem, come e bebe, vamos fazer aqui uma festa, meu, somos amigos, não sei o quê. Mas o coração dele não está contigo. Porque ele é como ele pensa que ele é. Então, mas quando nós mudamos, começamos a mudar, essa transformação que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, e podemos lá ir, Romanos 12, 2, essa transformação de que ele nos fala é pela palavra de Deus, diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê transformar? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que possam desfrutar do bom que Deus tem para nós. Amém? Essa palavra transformai-vos vem do grego metamorfose. Conhece a metamorfose dos girinos? Os girinos nascem dos ovos dos sapinhos, não é? Parecem uns peixinhos e de repente têm umas duas patitas, de repente cai a cauda e vão se transformando, não é? À imagem de uma rã, não é? Essa transformação, nós vamos nos transformando à imagem do Senhor Jesus, pela palavra, pela nossa maneira de pensar, pelos nossos valores em nossas vidas. Então, nós mudamos a nossa maneira de pensar, ao mesmo tempo que mudamos também os valores na nossa vida, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de agir e de viver, não é? E Jesus diz lá em Mateus, e aí nós começamos a compreender o que Jesus diz, aliás, em Mateus 11, 29 a 30, começamos a entender, espera lá, agora entendo esse versículo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sigam o meu exemplo e vão ter descanso para a vossa alma, não é? Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é? Já tenho ouvido crentes a dizer, pastor, estou a carregar a minha cruz. Ai, é leve. Está para ir fazer isso pesado, por quê? Ele levou a cruz para si. Agora você não precisa levar essa cruz. Ele já levou para si. Agora tomai o seu jugo. Amém? Aleluia. O seu fardo, porque é leve. Viver como Ele quer que a gente viva. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus quer que você e eu, que nós desfrutemos das coisas boas que Ele nos deu em seu Filho Jesus. Amém? Agora que somos dele. É por isso também Jesus diz, em João 10, 10, conhecem bem essa escritura. O Senhor Jesus diz o seguinte, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vos vá bem, porque não nos falte nada. Eu estou aqui para cuidar de vós, confiem em mim. Porque se confiarem no outro, no ladrão, ele vai vos pôr doenças, ele vai vos destruir, ele vai querer matar-vos. Mas eu quero que vocês tenham vida, e vida com abundância. E um dia, a eternidade comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, ele não está nada interessado, o inimigo, o ladrão não está nada interessado que as pessoas se fortaleçam no Senhor, que as pessoas peguem na palavra de Deus e apliquem a palavra de Deus em suas vidas. Ele não está nada interessado porque ele sabe que ele vai perder essa gente. Pelo poder da palavra. Eles vão entender a verdade.
Eles vão pisar. Vão dizer, sai daqui, Satanás. Em nome de... Ele não quer, ele vem para roubar a palavra, não é? É isso que o Senhor diz quando Ele conta aquela parábola do bom semeador, lá do semeador de Marcos 4. Ele diz lá claramente, não é? Que o ladrão vem para roubar a palavra de Deus, para que as pessoas não se fortaleçam no Senhor, para que as pessoas não tenham vitória em suas vidas, mas continuam escravos dele. E nós temos que ser fortes, temos que crescer no Senhor, pela transformação da nossa maneira de pensar, pela palavra de Deus. Temos que ver as coisas como Deus vê, aceitar as coisas que Deus diz que é para nós. Pai, grato, obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Então, o inimigo vem, assim que você começa a crescer no Senhor, ele vai arranjar maneiras. Ele já anda aqui há muitos milhares de anos. Ele tem muita escola. Ele é um enganador. Ele sabe como enganar as pessoas. E ele vem para o enganar, para roubar, para impedir que você cresça na palavra. Não é? E depois você começa a buscar outros sítios que não têm palavra de Deus, mas que têm festinhas e coisinhas, e você não cresce, você não muda o seu interior, mas é ali que você se sente bem. E Satanás diz, esse já está. Esse comigo já não faz mais farinha. Não é? Ele não tem palavra. Não, nós temos que ter a palavra de Deus em nossos corações e agir de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. Porque quando você está firmado na palavra, o seu coração está cheio do tesouro da palavra de Deus, nada do exterior vai poder levá-lo a mudar de opinião. Nada do exterior vai poder roubar a sua vitória, a sua saúde. Você vai ter que lutar, você vai ter que resistir. Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é que diz a Bíblia? Então temos que andar sempre submissos a Deus na sua palavra e resistir. Ele vem para roubar, diz, aqui não, em nome de Jesus, fora daqui, em nome de Jesus, não é? Temos que bater o pé, nós temos autoridade no nome de Jesus e precisamos mudar os valores no nosso interior, precisamos mudar a maneira como nós vemos as coisas, sabe, no meio das dificuldades há oportunidades, ou não? Nós olhamos tanto para as dificuldades que passam-nos as oportunidades pela frente e a gente não vê, a gente nem sequer nota. Então temos que estar alerta com o Senhor. Olha o que é que diz aqui o Tiago, o apóstolo Tiago. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Depois do Senhor Jesus, o chefe da igreja, quando a igreja começou no dia de Pentecostes, o primeiro chefe da igreja de Cristo foi Tiago, lá da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria também. Sabia disso? E Judas foi outro, também escreve, né? Judas foi outro, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E Tiago escreve assim, ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Tiago diz o seguinte, quem pedir a Deus, quem precisar de alguma coisa, peça a Deus sabedoria, seja o que for, né? Mas peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vai, vem, e mais nada, não é? Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, é com fé, amém? Não duvidando. Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele fez a promessa e está lá na sua palavra a promessa, você agarra essa promessa e você torna sua. Em nome de Jesus. E não larga. É minha, em nome de você. Vai ter que lutar, se calhar, um pouco. Vai ter que resistir, vai ter que insistir, vai. Mas você fica firme na palavra de Deus. Não é? Então, amados, porque não se trata apenas de, não faças isso, não faças aquilo, não é? Não faças aquele outro. Não é? É muito mais do que isso, é mudar o nosso interior, pôr outro tesouro em nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração, que é daí que saem as saídas da vida. A palavra de Deus no nosso coração vai trazer resultados na nossa vida, não é? E repare na maravilha, por exemplo,
como Jesus mudou o coração dessa pessoa. Assim, simples, uma passagem simples. Aquela mulher apanhada em adultério. Conhecem a passagem? Lá. Como eu admiro o Senhor Jesus. Uau! Que sabedoria que Ele tem. Em João 8, versículos 3 a 11. João 8, 3 a 11. Olha só os religiosos. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. Ponto aqui. Aí é só a mulher e o homem. Por que não trouxeram o homem? Se fosse surpreendida em adultério, por que não trouxeram o homem? Por que só trouxeram a mulher? Cambada. Não é? E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então onde está o homem? Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, não os homens, só as mulheres, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Para provar Jesus, não é? Para provar o Senhor. Versículo 6. Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Ninguém sabe por certo o que é que ele escrevia. Quanto a mim, escrevia o nome do homem. Então, não. Então, José, não foste tu líder lá deles, não é? Versículo 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Todos com uma pedra na mão já. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. O que é que será que ele escreveu no chão? Escreveu algo de muito poderoso, porque fez com que eles todos deixassem cair as pedras e fossem embora, não é? Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um. Deixar cair a pedra e ir embora. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Beleza! Como Jesus agiu na sabedoria dele. Agora, isso não é mais lindo aqui. Erguendo Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, quiserem-te apedrejar, agora não está cá ninguém? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então, veja a sabedoria de Jesus. Então, lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui é a sabedoria. Reparem que primeiro, Jesus diz à mulher: eu não te condeno. E só depois é que Jesus diz: vai e não peques mais. Contrário àquilo que a religião ensina, não é? Porque a religião ensina de modo diferente. Ou seja, o poder para não pecar encontras no facto de se ter o conhecimento de se estar livre de condenação. Se você se vê, você entende, a Bíblia diz que já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Já não há mais condenação, você é de Cristo, você aceitou Jesus, já não há mais condenação sobre si. Então, se não há condenação, você também não vai querer pecar, ou não? Ou porque, não, eu posso pecar porque não há condenação. Não é isso que a Bíblia diz. Porque você está livre de condenação, você não vai querer ofender o seu Deus, não vai querer desobedecer ao seu Deus, vai querer agradá-lo. Isso é fé, ou não? Agradar o Senhor. Então, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Está livre de condenação. E aquela mulher, uau, não me condenas mais? Vai e não peques mais. Aquilo, irmãos, mudou o interior daquela mulher. Ela foi uma das seguidoras do Senhor, não é? E a mudança foi da onde? De dentro para fora. Porque a religião diz:
Se vocês deixarem de pecar, então sim, não serão condenados. É a religião. Se deixarem de pecar, então não sereis condenados. Jesus diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. É o contrário, ou não? Esse é o nosso querido Jesus. Agora a palavra deve operar dentro de nós. A palavra do Senhor. E a palavra de Deus foi-nos dada com muito amor e carinho para a nossa orientação nesse mundo, para nós mudarmos os nossos valores, toda aquela formatação que puseram nesse disco duro aqui, toda essa formatação errada, esse pensar errado, para mudarmos isso com a palavra de Deus. Amém? Pensarmos segundo a palavra de Deus, porque esses são os valores de Deus. Porque nós somos de Deus. E por isso ele diz que nós não conseguimos viver pela fé na palavra de Deus sem a palavra de Deus em nós, ou não? É por isso que Jesus diz que o Senhor nosso Deus diz que o justo viverá da fé. Romanos 2, versículo 4. Já estou a terminar. Romanos 2, 4. É a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor que faz com que a gente não peque. Não ao contrário. Diz assim o apóstolo Paulo: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eu posso pecar e peço perdão. Não. Eu não vou pecar porque eu não quero interceder, não quero ofender, não quero desobedecer ao meu paizinho querido, que tem tanto amor por mim, tem tanta tolerância, tem tanta longanimidade, tem tanta bondade para comigo. Amém? Antes, pelo contrário, eu vou me arrepender, porque Ele é bom, não é? E termino com esse pensamento, para os irmãos. A verdade é que o arrependimento não nos conduz à misericórdia de Deus, como dizem. Não. A verdade é que a misericórdia de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Entenderam? Eu vou repetir. A verdade é que o arrependimento não nos leva ou não nos conduz à misericórdia de Deus. Mas é a misericórdia de Deus que nos leva ou que nos conduz ao arrependimento. Amém? Capiche? Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ficar por aqui, porque a mensagem é longa. Estamos aqui, estamos bem. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que nós possamos mesmo empenhar-nos em verdade, Senhor. Aplicar, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua palavra em nossos corações e agir de acordo, Pai. Senhor, agir de acordo, porque a Tua palavra é a Tua vontade, Senhor. E quando agimos segundo a Tua palavra, agimos segundo a Tua vontade, Senhor. Queremos agir na Tua palavra, Senhor, pela sabedoria do Espírito Santo, Senhor, em nós. Queremos agradar-te, Senhor. Queremos, Senhor, ver mudança no nosso interior, para que no nosso exterior possa haver mudança e nós possamos ter verdadeira paz no nosso dia a dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a mudar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a disciplinar-nos, mudar os nossos pensamentos errados, Senhor. A mudar, Senhor, os nossos valores na vida, trocá-los pelos Teus valores, aceitar os Teus valores como os nossos valores, Senhor. Oh Deus, e sermos bons e amarmos o próximo, Senhor. Ajudarmos quem precisa ser ajudado, Senhor. Mostrarmos, Jesus, brilhar a Tua luz nesse mundo, Senhor. Porque Tu és bom. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Peço, Paizinho, para que abençoes cada pessoa que veio a este lugar durante essa semana de vitória. Obrigado, Senhor, pela transformação da Tua palavra.